E para falar sobre tudo isso, nós temos na linha a participação do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, Dr. Felipe Santa Cruz. Dr. Felipe Santa Cruz, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Um prazer estar aqui. Muito bem. Doutor Felipe, vamos começar falando sobre a indicação do André Mendonça para o STF. O senhor ontem falou para a Folha de São Paulo, na coluna da Mônica Bergamo, dizendo que era uma vergonha a exploração da religião para ser ministro do STF. Eu conversei aqui algum tempo atrás com o Dr. Lênio Streck, ele disse que não cabia desvio de finalidade numa indicação como essa. O senhor acredita que o nome de André Mendonça deveria ser rejeitado pelo Senado Federal? Eu quero deixar bem clara a minha posição, porque assim, o doutor André Mendonça, se nós formos olhar o currículo dele, a carreira dele, ele preenche os requisitos constitucionais. Ele tem notável saber jurídico, inegavelmente. Ele tem reputação ilibada, é um homem que nunca sofreu acusação grave, ou digo, acusação de desvios na sua trajetória. Uma trajetória que já é uma trajetória de sucesso, já foi ministro da Justiça, advogado-geral da União por 2 vezes. Então, ele preenche esses requisitos. A minha crítica, e aí é uma crítica que eu não escondo de ninguém, é a esse desvio de finalidade. De repente, de um dia para o outro, a escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal passa a ser pautada por argumentos como eu vou escolher aquele que bebe cerveja comigo. Eu vou escolher uma pessoa terrivelmente dessa ou daquela religião. Nós temos absoluto respeito por todas as religiões. É óbvio que a religião evangélica merece de todos nós todo o respeito e a possibilidade das pessoas livremente escolherem a sua opção religiosa. Agora, isso não pode ser o decisivo na escolha do ministro do Supremo. Nós temos agora, por exemplo, eu fui criado aí em Porto Alegre numa família da comunidade judaica. Nós temos no Supremo, pela primeira vez, um presidente judeu do Supremo. Óbvio que nos orgulha isso, nos honra. É uma honra para todos aqueles que comungam dos mesmos ideais e princípios religiosos. Agora, isso não é um fator. Ninguém diz assim, o presidente do Supremo judeu, Luiz Fux, fará tal coisa. Cabe ao ministro Supremo defender a Constituição e as leis, não ser apoiado por essa ou aquela religião e ser ali um soldado de algo que não existe no Brasil. No Brasil nós nunca tivemos uma luta religiosa a separar o nosso povo. A liberdade religiosa é uma marca da história brasileira. O senhor acredita, portanto, com base nisso, que haveria elemento para que se questionasse juridicamente a indicação ou não? Eu acho que cabe agora... Já que o senhor falou em desvio de finalidade. Isso. Eu acho que cabe agora ao Senado fazer uma duríssima sabatina do ministro André Mendonça. Duríssima. Para que fique claro, veja, o governo Jair Bolsonaro já se encaminha para o final. O presidente Jair Bolsonaro vai ser um apêndice na história brasileira, algo muito pequeno e provavelmente com uma lembrança muito frágil, muito ruim. Mas o doutor André Mendonça tem 48 anos de idade. Ele tem pela frente 30... Ele vai até os 75, ele tem pela frente 37 anos de Supremo Tribunal Federal, né? 27 anos, desculpa. Então, é muito tempo. São quase 3 décadas de Supremo. Isso se a lei não mudar, a Constituição não mudar. Então, é muito importante que saibamos todos o que pensa o doutor André Mendonça, quais são os seus compromissos, qual é o pensamento institucional. Como foi minha crítica ontem, e foi uma crítica dura, eu não admito, não é admissível que um processo de escolha do Supremo, aquele que é escolhido, poste nas suas redes sociais um agradecimento às lideranças religiosas. Ele pode agradecer ao presidente da República, mas ele não pode citar 2 vezes lideranças religiosas e uma vez só a Constituição. O compromisso que nós queremos do Dr. André Mendonça é com a Constituição da República, com a Constituição Federal. Então é um momento que deve se exigir dele clareza, como acontece em outros países, muito notadamente nos Estados Unidos. A sabatina do ministro Supremo dos Estados Unidos é uma dura sabatina do que pensa, do que já decidiu, do que já fez na vida, dos erros, dos acertos. Que seja assim também nesse momento. Mas nunca foi assim, ou pelo menos eu não lembro de ter sido com nenhum indicado. Nunca foi. Nós só temos um caso na história, ainda no início da República, de rejeição. Mas eu tenho
instado o Congresso Nacional para que assim o faça nesse momento, né? Que preenche uma sabatina desse... A sabatina não pode ser uma sessão de aplausos, né? É a sabatina até pelo protagonismo que o Supremo Tribunal ganhou nos últimos anos. Você sabe bem, o Supremo não tinha esse protagonismo que acabou sendo levado pelos acontecimentos da última década. Como é que o senhor vê a atuação do presidente do STF, já que mencionamos a corte? O presidente do STF, Luiz Fux, ontem teve um encontro com o Bolsonaro, falou novamente sobre a importância do diálogo entre os três poderes. Houve algum tempo atrás a tentativa de criação de um comitê, né, entre os poderes, mas que não me parece que tenha frutificado. O senhor não acha que todo esse esforço está se mostrando absolutamente contraproducente, inócuo? Quando criaram o comitê, eu critiquei, viu, Guilherme? Eu acho que não precisa, os chefes dos poderes, é claro que eles têm que dialogar, mas eles têm que ser independentes, harmônicos, mas independentes. Quais são os limites? Os limites estão dados pela Constituição, né? Cada um tem sua função. O Supremo fala, em último caso, sobre a Constituição. Não pode misturar esses limites, essas atribuições, as competências. Agora, o presidente Supremo no Brasil tem uma função de liderança também, que acabou por conta também desse protagonismo que eu falei aqui na minha outra resposta, que exige dele esses posicionamentos públicos. Eu acho que ele tem que ser firme na cobrança de respeito institucional. O presidente, nas últimas semanas, fez ataques absolutamente incabíveis a ministros do Supremo, ao processo de escolha eleitoral, processo que ele foi vitorioso a vida toda, né? Toda a vida dele disputou eleições dentro desse processo eletrônico. O senhor considera que é um crime o presidente da República não trazer as informações que ele alega ter de que teria havido fraude nas eleições, não apenas de 2018, mas também 2014? O presidente é especialista nisso, né, Guilherme? No meu caso, ele disse que sabia quem matou meu pai e como meu pai morreu e depois negou ao Supremo Tribunal que fosse isso que ele queria dizer. O presidente é um homem que gosta muito de meias verdades ou de mentiras inteiras. Claro que sim. É claro que isso incide. Acho que o Poder Judiciário tem que ser muito duro. É um momento muito difícil para o Brasil. Isso que eu estava terminando de falar. O presidente do Supremo tem um papel muito importante nessa transição, como terá o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Nós teremos eleição no Brasil, nas eleições, as instituições vão garantir essas eleições, mas será, eu tenho certeza, um período de muita turbulência, por esse papel de ruptura que joga o presidente da República. O presidente, o senhor acredita, embarcou no flerte, não apenas, mas também numa aventura de caráter que pode ser considerado golpista, ao dizer que possivelmente não teremos eleições caso não haja a implementação do voto eletrônico misto, voto eletrônico e impresso na eleição de 2022? Eu acho que isso é mais um gesto de uma carreira onde eles nunca faltaram gestos nesse sentido. O presidente faz apologia da tortura, que é algo inaceitável por todo o direito internacional, nacional. O presidente faz defesa do período da ditadura, fez dessa defesa a sua carreira. O presidente incentiva a quebra da disciplina e da hierarquia nas polícias militares estaduais. O presidente... não pode se dizer que o Jair Bolsonaro seja incoerente nisso. Jair Bolsonaro é uma pessoa que trabalha contra a democracia, né? E esse é mais um passo. Ele se vê assustado pelas pesquisas. Ele é um político, claro, sagaz, um político chegou à presidência da República, não é um político sem sagacidade, sem inteligência eleitoral, está vendo que caminha para uma derrota eleitoral e aí ele vai acelerar esse processo de desgaste das instituições. Cabe a nós, de forma serena, metódica, resistir a esse processo e fazer pacificamente a passagem de poder como deve ser. A democracia comporta pessoas de direita, de centro, de esquerda, ela precisa ter a alternância garantida. Eu lhe pergunto, o papel dos militares nesse contexto? Nós tivemos esse episódio recente envolvendo o presidente da CPI, Omar Aziz, e a divulgação de um documento assinado pelo ministro Braga Neto e também pelos comandantes militares. E posterior a isso, também a entrevista do comandante da Aeronáutica ao jornal O Globo. A nota foi muito acima do tom, pelo menos eu a considerei. E as declarações do comandante da Aeronáutica ainda mais perigosas.
ele que é um comandante de força armada tuiteiro. Como é que o senhor vê aí o papel dos militares nesse contexto, nesse flerte, nós podemos utilizar essa palavra, neste flerte com a aventura? Eu acho a nota muito infeliz, um grande erro histórico. Acho que não cabe às Forças Armadas isso. Eu lembro para você, para os nossos ouvintes, nós fomos, a OAB foi a público falar que não existe esse poder moderador, que o presidente insiste em falar que existe. As Forças Armadas não são poder, então não podem exercer poder moderador. Poder moderador no Brasil foi do imperador nas constituições do Império. As Forças Armadas têm que ter muito cuidado, elas estão sendo atraídas para uma arapuca, para uma armadilha. Eu não gosto de generalizar, mas elas devem ter cautela redobrada. Eu acredito no compromisso constitucional das Forças Armadas brasileiras, mas, é claro, aqui e ali o presidente está escolhendo aqueles que têm mais simpatia com o seu projeto de poder e caberá às Forças Armadas institucionalmente resistir a isso, né? Elas serão importantíssimas nessa transição que eu te falei. Acho que hoje é um dia decisivo. Está sendo apresentada agora às 3 horas da tarde uma PEC pela deputada Perpétua Almeida, do Acre. É uma PEC que impõe o afastamento dos militares com mais de 10 anos de carreira da ativa. Eles têm que passar para a reserva para que assumam cargos no governo. Nós temos que acabar com essa promiscuidade, nós temos que estabelecer um limite nessa ocupação do aparelho do Estado por militares da ativa. Nós temos mais de 6.100 militares hoje na minha. E o senhor seria a favor, doutor Felipe Santa Cruz, a uma quarentena mesmo para aqueles que estão na reserva? Eu sou a favor de quarentena, não só para eles, para todos aqueles que estão de carreira de Estado. Acho que nós deveríamos definir o que é carreira de Estado, que essa definição não é clara no texto constitucional nem na lei. E, por exemplo, promotores, juízes, todos aqueles diplomatas, aqueles que exercem carreiras típicas de Estado, carreiras que são decisivas para a formação do Estado brasileiro, esses deveriam ter uma quarentena mais longa para a disputa eleitoral. E acho que, inclusive, já disse a deputada Perpétua Almeida, posso dizer aqui em primeira mão para os seus ouvintes, que o momento talvez de discutir isso também seria no bojo da comissão dessa PEC que será instaurada, né, para discutir o limite de militares da ativa nos cargos do governo. No caso, com uma emenda ao projeto original. Isso. Agora vai ser criada uma comissão especial para isso, que poderia discutir nela também a quarentena dessas carreiras típicas de Estado. É uma sugestão que eu já dei para deputado. Um fenômeno recente, né, que vimos nas últimas eleições são militares que foram para a reserva e, na reserva, candidatos passaram a utilizar de suas patentes, inclusive para angariar voto. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Acho que a quarentena se aplica. Agora, é claro que eu não sou um crítico disso. Um militar na reserva, por exemplo, um general no Brasil, custa de 10 a 15 milhões de reais a formação de um único general. Ele foi para a reserva. Acho que o Brasil pode, sim, aproveitar a mão de obra qualificadíssima que o próprio país investiu, né? Mas deve ter esse cuidado para que os limites sejam claramente estabelecidos e que não se arraste para a função que ele exerce o prestígio do cargo que ele já exerceu, que hoje ele está aposentado, está na reserva. Então, esse cuidado com a independência, com a imagem das Forças Armadas, para quem conhece a história do Brasil, onde várias vezes nós tivemos limites ultrapassados, esse cuidado deve ser redobrado e, sob o governo Jair Bolsonaro, acho que a todos nós cabe um cuidado ainda maior. Nós temos aí a CPI fazendo o seu trabalho, hoje ouvindo diretores da Precisa Medicamentos. Há uma grave acusação de pagamento de propina para aquisição de vacinas e recentemente nós tivemos quase que uma reprimenda da ministra Rosa Weber ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em virtude da resposta que havia dado em relação à investigação da PGR sobre o presidente e o ato de prevaricação que poderia ter cometido. A PGR está omissa na sua avaliação? O trabalho que vem sendo feito ali está em que nível, na sua opinião? Eu acho que, no mínimo, lento. Acho que a PGR pode ser mais ativa, sim. Nós mesmos, a Ordem foi a PGR e representou contra os atos praticados por Jair Bolsonaro na pandemia, assim como fomos ao Supremo. Eu lembro aqui que foi numa ação da OAB que se estabeleceu a competência concorrente de estados e municípios. Eu te pergunto, Guilherme, que tragédia teria ocorrido no Brasil se estados e municípios não tivessem
a competência de também combater a pandemia de Covid. Uma tragédia ainda maior. Nós teríamos Por mais de 1 certo, milhão de chegaríamos lá no 1 milhão de mortos. estaríamos em 1 milhão de mortos. Quer dizer, a gente fala dos problemas. É claro que nós temos problemas. A gente tem que falar também dos acertos, né? Acho que a PGR tem que ser, sim, mais ativa, mais célere nos seus encaminhamentos. E precisa deixar claro que não está comprometida com uma certa ideia de aparelhamento que o presidente Jair Bolsonaro busca passar, tanto da Procuradoria-Geral quanto dos militares. Volto a dizer que eu não acredito O senhor acha que o presidente aparelhamento. busca colonizar o Estado? Eu acho, eu tenho certeza. Acho não, tenho certeza. Ele não deixa dúvidas sobre isso. O ministro Sérgio Moro declarou publicamente que era essa a intenção que o presidente tinha, e foi aí que houve a ruptura entre ele e o presidente da República. Mas eu acredito, por exemplo, eu advoguei anos para os agentes da Polícia Federal, eu acredito na força da institucionalidade da Polícia Federal. Não acredito que é possível o presidente colonizar essas instituições. Agora, é possível sim controlar aqui e ali determinados cargos de chefia, e cabe a essas instituições também apontar essas tentativas de aparelhamento. Isso é muito grave. Isso é um modelo que nós vimos o que aconteceu na Venezuela, né? Nós vimos o que aconteceu quando você mata a liberdade institucional, a força institucional, a independência institucional, você caminha para uma ditadura, o que nós não queremos. Nós não queremos ditadura nem de esquerda nem de direita. Doutor Felipe Santa Cruz, nos próximos dias a OAB Nacional se reúne para deliberar em relação a um possível processo de impeachment a ser impetrado contra o presidente da República. Nós tivemos aí a apresentação 2 semanas atrás do super processo de impeachment, englobando muitos pedidos que transitavam no Congresso Nacional e que aguardam aí a deliberação do presidente da Câmara, Arthur Lira. O senhor tem uma posição pessoal em relação ao processo de impeachment? O senhor pode eventualmente antecipar aqui como é que está o debate sobre a posição da OAB? Eu sou primeiro um democrata, não me dá prazer nenhum discutir impeachment. Eu prefiro que se resolva nas urnas. Claro que aquele que cometeu e ficou consolidado que é um crime de responsabilidade deve responder por ele, e aí deve-se cumprir a lei e a Constituição. Tenho, como todos os brasileiros, muitas dúvidas. Acredito no direito de defesa, acho que ele deve ser garantido ao presidente da República, mas a OAB ela expressa muito do que é a sociedade brasileira, e a sociedade brasileira está dividida, né? Alguns entendem que o impeachment é o caminho, outros que não. Nós não podemos, um grupo de conselheiros, mais de 30 conselheiros, pediu que eu pautasse essa discussão, e eu vou pautar essa discussão. Eu, Felipe Santa Cruz, que inclusive não voto, eu sou o presidente colegiado, tenho de forma muito humilde que dizer que carrego muitas dúvidas. Acho que o impeachment é um processo de ruptura, de muitas mágoas, de muitos danos. Acho que tem que ser consolidado o crime. Claro que nós já temos indícios, sim, de crime. Eu acho que a CPI tem que evoluir no seu trabalho. A OAB defendeu a instauração dessa CPI, mas lembrando que a OAB cautela impetrou processo de impeachment contra Dilma Rousseff, sim, e contra Michel Temer. Sim. Por isso que a OAB não vai expulsar esse debate. Agora, sabemos todos nós que, tanto nos dois casos, tivemos traumas e tivemos resultados disso, né? Esse processo de impeachment, essa reiteração do voto na verdade, é um voto de desconfiança o impeachment no Brasil hoje. Fala em capacidade de governar. E não é bem essa a intenção ou o projeto. Eu, por exemplo, sou um defensor do semipresidencialismo. Eu sou parlamentarista e, na hipótese de, como o Brasil já deu provas de que não quer o parlamentarismo, eu acho que nós deveríamos evoluir para uma posição de semipresidencialismo. Nós temos que enfrentar esse presidencialismo de coalizão, nós temos que enfrentar essa pulverização dos partidos políticos. Nós não fizemos uma reforma eleitoral, nós ficamos devendo isso ao povo brasileiro, os políticos ficaram devendo isso. Então, é um momento muito delicado da nossa história, nós temos que ter muita coerência e muita cautela para que, às vezes, buscando fazer o melhor, não estejamos caminhando ainda mais no sentido contrário do que é o sentido do desenvolvimento do nosso país e da garantia do Estado Democrático de Direito. Doutor Felipe, nós estamos aqui com o programa e já indo para o encerramento da entrevista, não posso deixar de lhe questionar sobre a recente situação envolvendo uma colega jornalista, a Juliana Dalpiva, que tem feito reportagens muito consistentes, né, de fôlego em relação às denúncias de rachadinha no gabinete do presidente Jair Bolsonaro, quando ele era
deputado federal, uma série que foi publicada pelo UOL, e nós tivemos aí a situação em que o advogado de Flávio Bolsonaro, Frederico Assef, mandou a ela mensagens com tom ameaçador. O senhor escreveu no seu Twitter, abre aspas, minha solidariedade à jornalista Juliana Dalpiva. Vou determinar que a corregedoria da OAB apure o fato ocorrido e tome as medidas necessárias. Fecha aspas. Você considera que a atuação deste senhor, o Assef, infringe os normativos e o código de ética da OAB? Ele pode ter, eventualmente, o registro cassado por ter enviado esse tipo de mensagem à jornalista? Pode sim, pode responder a um processo disciplinar. Eu já comuniquei também à OAB que tem a inscrição dele, a originária, que é de São Paulo. A nossa corregedoria está apurando, vai, obviamente, garantir o direito de defesa do Frederico Assef, que já disse publicamente que não foi bem isso que ele vai lá prestar, que não havia intenção de ameaça. Acho que não cabe a advogado ameaçar quem quer que seja, né? Nós temos que ter redobrado compromisso ético com a divergência, com aqueles que nós, inclusive, não concordamos, e principalmente com eles. Eu tenho uma preocupação muito grande, Guilherme, com toda essa marcha de ataques às mulheres jornalistas. O jornalismo no Brasil, eu tenho 2 orgulhos destacados aí, 3 da minha gestão que está acabando. Um é a lei que criminalizou a violação de prerrogativas. O segundo é essa decisão do Supremo que garantiu a competência de estados e municípios em combater a Covid. E o terceiro foi o Observatório da Liberdade de Imprensa, que eu criei na primeira semana da minha gestão e tem sido muito ativo na defesa da liberdade de imprensa no Brasil, que sofre, sim, uma erosão. E em todos os episódios que nós assistimos nos últimos anos, há essa expressa preferência por atacar mulheres, né? É uma misoginia, uma mistura de violência também de machismo. Então, nós vamos ser duros na apuração, claro, ressalvado, volto a dizer, nós somos a Casa da Defesa, contraditória e ampla defesa do nosso colega. Muito bem. Doutor Felipe Santa Cruz, eu gostaria de lhe agradecer aqui a sua participação no nosso programa, falando sobre essa multiplicidade de temas que são da maior importância. Os microfones da Rádio Bandeirantes ficam à disposição da Ordem dos Advogados do Brasil. Lhe deixo com a última palavra. Obrigado, é uma oportunidade aqui de dialogar com todos aí no Estado, dizer que são tempos difíceis, mas a fé, já vivemos tempos mais difíceis, Guilherme, e nós vamos passar por tudo isso, superar essa pandemia e voltar a ver o Brasil nos trilhos, crescendo, com paz e harmonia entre todos nós. Obrigado.